Olá, boa noite. Governo Lula é aprovado por 37% da população, segundo pesquisa IPEC. Supremo Tribunal Federal começa a julgar de quem é a vaga de Deltan Dallagnol na Câmara dos Deputados. E você vai ver também. 25 barragens com problemas em Minas Gerais, 3 delas em nível crítico. Situação das barragens no estado ainda causa medo na população. O Rede TV News de hoje faz um raio-x dos reservatórios das mineradoras. 40 mil pessoas estão sob ameaça constante de rompimento. No Ceará, a quadrilha termina em samba carioca. Em todo o Brasil, as festas juninas devem receber 26 milhões de pessoas. Está no ar o Rede TV News. – 40 mil pessoas sob risco iminente de rompimento de barragens. 25 reservatórios com problemas, 3 deles em nível de alerta máximo. Em Minas Gerais, o perigo assusta a população. Pois é, o Rede TV News abre esta edição com uma reportagem especial sobre situações como as de Mariana e Brumadinho em 2015 e 2019, que podem se repetir. As mortes, a destruição e a devastação que até hoje trazem consequências ao meio ambiente. A reportagem é de Rodrigo Cabral. O drama desse casal começou no dia 8 de fevereiro de 2019. A família morava em uma comunidade perto da barragem sul superior da mineradora Vale, em Barão de Cocais, a 90 quilômetros de Belo Horizonte. O alerta de risco de rompimento veio durante a madrugada. Eles precisaram sair de casa às pressas. Isso é uma emergência. Essa é uma situação real de emergência de rompimento de barragem. A gente tinha uma vida saudável, uma vida tranquila. Né? E muda tudo, né? Muda tudo. A gente vem pra cá, no início, eu fiquei com trauma, eu estava na rua, qualquer barulho, eu queria vir para dentro de casa. Quase 500 pessoas passaram pela mesma situação. Eustáquio, Fernanda e os filhos pequenos ficaram 74 dias morando em um hotel. A gente não sabia onde que a gente ia ficar, onde que a gente ia morar, o que ia acontecer com a gente não sabia. Então foi muito triste a situação. E assim, passamos por muita dificuldade em questão assim, né? Eu com meu marido e meus filhos, a gente não sabia para onde a gente ia. Não sabia até quando que a gente ia viver em hotel. Mais de 4 anos depois, o risco de rompimento da barragem de Barão de Cocais continua e nenhum morador conseguiu voltar para casa. Eustáquio construiu uma nova residência com o dinheiro da indenização. Já a mãe dele, que morava na mesma comunidade, faleceu há 2 anos sem receber a parte dela. Todos os dias minha mãe chorou por conta daquilo, todos os dias, né? E foi até falecer sem receber. Em nota, a Vale afirmou que mais de 1.500 pessoas fecharam acordos e receberam 332 milhões de reais em indenizações individuais. Disse também que as famílias que não terminaram o processo de negociação moram em residências escolhidas por elas com as despesas pagas pela empresa. O Movimento pela Soberania Popular na Mineração critica os critérios da mineradora. A negociação foi realizada a partir da condição social do atingido, a partir da relação que os advogados tinham com a empresa. Então, algumas pessoas receberam indenização, outras chegaram a fechar a negociação, mas não receberam os valores, e outras famílias sequer iniciaram o processo de negociação. Em pouco mais de 7 anos, o rompimento de 2 barragens provocou mortes e destruição em Minas Gerais. A tragédia de Mariana, no dia 5 de novembro de 2015, deixou 19 mortos. Em Brumadinho, 270 pessoas perderam a vida em 25 de janeiro de 2019. O filho de Andresa é um deles. Bruno Rocha Rodrigues tinha 26 anos e trabalhava no setor administrativo na mina do distrito de Córrego do Feijão. Emocionada, a mãe mostra as fotos do jovem engenheiro de produção que havia se formado 5 meses antes. O sonho dele era trabalhar na Vale. O Bruno, ele sonhava com essa empresa. E hoje, ao recordar isso, eu ter a certeza que viver, né, tem sido cada vez mais difícil. É uma dor que é incalculável. Coração de mãe bate onde o filho está.
Meu coração ele parou de bater no dia 25 de janeiro de 2019. Bruno era filho único. O corpo foi encontrado 105 dias depois. Outras 3 vítimas nunca foram encontradas. Inconformada com a tragédia e com a falta de informações, Andresa se juntou a outras pessoas para criar a associação que representa os familiares de vítimas e atingidos pela tragédia de Brumadinho. Com todo familiar que você conversar, a resposta vai ser uma só. Eles vão dizer assim, olha, eu nunca havia tomado remédio antidepressivo, remédio para dormir, antes do dia 25 de janeiro de 2019. Hoje, eu sobrevivo à base de medicação. Essa é a minha realidade, essa é a realidade, assim, de praticamente todos os familiares. 4 anos depois, ninguém foi responsabilizado. Alterações na legislação aumentaram a revolta e a angústia dos atingidos. Fruto de um projeto de lei de iniciativa popular, o Mar de Lama Nunca Mais contou com a assinatura de 56 mil cidadãos e obrigava as mineradoras a eliminarem mais de 50 barragens de rejeitos até fevereiro do ano passado. As empresas tiveram 3 anos para fazer o descomissionamento. A maioria não concluiu o processo e fez um acordo com o Ministério Público e o governo de Minas para a prorrogação do prazo. Perdoaram, então, as multas que deveriam ter sido aplicadas, perdoaram as penalidades, como, por exemplo, o cancelamento das licenças ambientais ou dos direitos minerários dessas mineradoras, e essas empresas continuam com essas barragens em operação ou ainda apontando projetos para descomissionar as barragens somente em 2030, 2032. O governo de Minas, através da Secretaria de Meio Ambiente, não quis se manifestar, mas confirmou que atualmente o estado tem 25 barragens de rejeitos com problemas. 3 estão no nível máximo de alerta para rompimento. Sul Superior da Vale, em Barão de Cocais, Forquilha 3, também da Vale, em Ouro Preto, e Serra Azul, da ArcelorMittal, em Itatiaia-Sul. Outros 6 reservatórios estão no nível 2 de emergência e 13 no nível 1. Nível 1 de emergência é quando nós temos uma anomalia. Nessa anomalia ela foi classificada com a nota 10, que é a nota máxima, então ela precisa de cuidados especiais. Então ela entra em nível de emergência 1. Nível 2 de emergência é quando essa anomalia, no nível 1, ela não foi controlada, ela continua e não teve controle, ela entra em nível 2 de emergência. Nível 3 de emergência, quando a gente tem a iminência do rompimento, ou seja, as anomalias na nível 1 e nível 2 não foram controladas e existe uma iminente rompimento, ela entra em nível 3 de emergência. Na mineradora Itaminas, em Sarzedo, na Grande BH, esta barragem foi totalmente esvaziada entre agosto de 2020 e dezembro de 2022. A estrutura vai ser utilizada para a contenção de água. Um dique de sustentação considerado mais seguro foi construído recentemente. O alteamento desse barramento, para a gente ter um aumento desse reservatório, era criado sobre o próprio rejeito, gerando uma situação insegura, e era o que existia aqui nessa barragem. A tecnologia reduz significativamente o uso das barragens para a contenção de rejeitos. Máquinas como esta processam até 90% da lama descartada nas usinas. O material é totalmente filtrado e a água reaproveitada. A filtragem começa com a separação das partes líquida e sólida dos rejeitos. Os sedimentos ficam no fundo desse equipamento. Depois são bombeados. O processo é finalizado nos filtros prensa, onde ocorre a secagem do rejeito. O ciclo completo dura cerca de 24 minutos. Há toda uma técnica de controle de umidade, de compactação, muito similar ao que se é feito em obras de terraplanagem, na construção civil. E, posteriormente, assim que essa estrutura ela fica pronta, ela é submetida a monitoramentos de nível d'água, de pressão interna. Mesmo com essa alternativa já existente, em grande parte de Minas Gerais, a preocupação é cada dia maior. Segundo a Agência Nacional de Mineração, 28 barragens estão sem a declaração de condição de estabilidade, condição que atesta a segurança dos reservatórios. 17 estruturas podem provocar danos ambientais significativos. Uma delas tem risco grave por conter rejeitos tóxicos. 15 barragens são capazes de provocar destruição e mortes em áreas residenciais, industriais e agrícolas, onde trabalham e vivem cerca de 40 mil pessoas. Junto a isso, o número de fiscais no estado está abaixo do ideal. Hoje, em Minas Gerais, nós temos 21 servidores, 21 especialistas em recursos minerais específicos para a barragem. Se a gente pegar esse número e comparar com o passado recente, melhorou.
com certeza. Mas quando a gente pega o número total hoje de barragens que nós temos no estado, nós acreditamos que o número ideal seria 31 servidores. É uma bomba relógio sobre as nossas cabeças, né? Minas Gerais, ela tá... Minas, acho que nós vamos ter que mudar. Mineradoras Gerais, né? Nós estamos sendo minerados ao tempo todo, em todo lugar. Nós não temos segurança. Quem vem a Minas Gerais hoje pode não voltar para casa. Vídeos que circulam em redes sociais mostram moradores da comunidade Batomush, na zona oeste do Rio de Janeiro, atingidos por policiais militares com spray de pimenta. A localidade é a mesma onde um veículo blindado da PM foi destruído por criminosos nessa semana. A imagem mostra um grupo de mulheres tentando impedir a prisão de um homem que estava em uma moto. Já parou o garoto gritando com ele. Um policial retira o capacete da cabeça do suspeito e uma mulher tenta pegar. Outro PM dispara o spray de pimenta na direção delas. Uma criança também é atingida. Uma grávida. Qual a necessidade disso, gente? Qual a necessidade? Não tem necessidade disso, não. Em nota, a Polícia Militar informou que abordou o homem e pediu que ele apresentasse os documentos, mas, segundo os agentes, o suspeito se recusou e tentou fugir. Disse ainda que os policiais foram agredidos verbalmente pelos moradores e que usaram os meios legais e as medidas necessárias para conter a população. Por fim, segundo a PM, o homem acatou o pedido e foi liberado. A comunidade Batomush, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro, é a mesma onde, na noite de terça-feira, um veículo blindado da Polícia Militar foi destruído por traficantes. Depois de ser atingido por coquetéis Molotov, o veículo, conhecido como Caveirão, pegou fogo. 8 agentes que estavam dentro do blindado inalaram fumaça, mas não ficaram feridos. Os criminosos fugiram. O veículo entrou na comunidade depois que bandidos atacaram uma base da Polícia Militar. Um levantamento do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, mostra que só este ano foram registradas cerca de 450 ocorrências com balões em todo o país. Com as festas juninas, os casos e os riscos aumentam. No último domingo, este balão com 8 metros de altura caiu em uma rua próxima ao aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. 2 homens foram presos tentando resgatá-lo. No Rio de Janeiro, o perigo estava a poucos metros do aeroporto Santos Dumont. Este outro balão caiu sobre uma aeronave estacionada. Em 2021, um incêndio provocado por um balão consumiu 53% do Parque Estadual do Juqueri, na Grande São Paulo. 25 animais foram salvos, mas 14 não resistiram. Nós temos risco tanto para a aviação, como também nós temos risco na queda, que se cair em vegetação nativa, até por essa característica de ser uma época mais seca, causar grandes incêndios florestais, nós temos também o risco de ele cair em áreas urbanas, causando aí riscos principalmente para as redes elétricas, telhados. Fabricar, vender, transportar e soltar balões com fogo é crime. A penalidade vai de 1 a 3 anos de detenção, além do pagamento de multa. Um levantamento feito pelo CENIPA mostra que cerca de 100 mil balões são soltos todos os anos no país. Entre janeiro e junho de 2023, foram 454 ocorrências com balões no Brasil, crescimento de 9% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 416, e de 530% na comparação com 10 anos atrás. Nossa produção entrou em contato com um vendedor de balão do Rio de Janeiro. Ele tem até tabela com metragem e valores de cada balão. A tabela de preço que eu tenho é de balão simples, tá? 1 ou 2 cores no máximo, tá? Se eu fizer, no caso, de 2 cores, é goma em pé, entendeu? É goma em pé ou balão listrado, listrado deitado, mas as listras da espessura da folha. O vendedor ainda informa que consegue enviar o produto para qualquer lugar do país. Cara, envio sim, Envio sim. A taxa de entrega é por sua conta. Eu envio muito para Curitiba. Para São Paulo envio também. O porta-voz do Policiamento Ambiental de São Paulo explica o que fazer quando se deparar com esse tipo de crime. Se o balão for um balão que já estiver alçado ao ar, ou seja, está no momento ou de enchimento ou
no deslocamento do balão ou até na queda, até pela questão da urgência, nós sempre indicamos que faça o 190. E aí sim, verificando a possibilidade, haverá o acionamento do policiamento ambiental para depois as tomadas das medidas administrativas. Com mais veículos nas estradas, devido ao feriado prolongado, é sempre aquela história, né? O número de acidentes aumenta e a gente tem que ficar mais atento ainda. Em Minas Gerais, alguns trechos de rodovias estão interditados. O repórter Rodrigo Cabral tem mais informações ao vivo. Boa noite, Cabral. No que o motorista deve prestar atenção principalmente? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. A todos que acompanham o Rede TV News. O motorista que passa pela BR-040, que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, precisa redobrar a atenção. A rodovia tem um trecho parcial de interdição por causa de um acidente na manhã de hoje, na altura da cidade de Congonhas. Uma pessoa morreu e 6 ficaram feridas após uma batida frontal entre 2 carros. Uma criança e um homem com múltiplas fraturas foram socorridos em estado grave. Outro trecho da BR-040 que ainda exige a atenção dos motoristas é na Serra de Petrópolis, na saída do Rio de Janeiro para Juiz de Fora. O quilômetro 96 está em meia pista por causa do grave acidente de ontem. O motorista de uma carreta que transportava combustível morreu depois que o veículo tombou e explodiu. Na BR-262, em Nova Serrana, a cerca de 100 quilômetros aqui da capital mineira, um carro bateu de frente com uma carreta e provocou um engavetamento com outras 3 carretas que vinham logo atrás. O motorista do carro morreu e 2 passageiros ficaram feridos. Depois de quase 24 horas de interdição, o trânsito foi liberado hoje à tarde. A Polícia Rodoviária Federal segue trabalhando na Operação Corpus Christi com fiscalização reforçada nas estradas até o próximo domingo, mas conta com a consciência dos motoristas para que a volta para casa seja segura. Augusto, Amanda. Obrigado, Rodrigo. Boa noite para você. E olha, Amanda, de acordo com o Ministério do Turismo, as festas juninas devem reunir 26 milhões de pessoas pelo Brasil. Já está todo mundo entrando no clima, né? Em Fortaleza, no Ceará, a principal quadrilha de São João caiu no samba. Quem conta pra gente é o repórter Marcelo Espíndola. No arraiá cearense, a noiva nordestina se uniu ao noivo carioca. O casamento, celebrado pela famosa quadrilha junina Babaçu, deu samba. Esse enredo parte de uma pergunta que é muito recorrente quando a gente está dançando quadrilha nos últimos anos, que é: será que São João está virando carnaval? E aí a gente, partindo dessa pergunta, monta o espetáculo Festança, onde a gente traz as 2 maiores festas populares do país, o São João e o Carnaval, para mostrar que o São João não está sendo carnavalizado, pelo contrário, ele só está se transformando. A Luana está realizada, foi a noiva pela primeira vez. Estou muito feliz, muito ansiosa também, com nervosismo, friozinho na barriga, mas sou muito confiante que a gente vai entregar mais um ano, um lindo trabalho. As crianças também participaram da brincadeira. Depois de ensaiar por 4 meses, a Emily, de 15 anos, estreou na tradicional quadrilha infantil Caicai Balão. Eu resolvi participar porque eu gosto muito de quadrilha, eu sou apaixonada e a minha mãe sempre participou de quadrilha e tudo. Eu sempre acompanhei ela. A mãe, que por mais de 20 anos brincou nos casórios juninos, ficou emocionada. Fico feliz por ela estar dançando, mas é muito prazeroso acompanhar o São João, é uma cultura muito linda. Eu amo muito de coração. Essa diversão movimenta a economia e os números são de tirar o chapéu. Segundo o Ministério do Turismo, os arraiás pelo Brasil devem movimentar cerca de 6 bilhões de reais neste ano. Mas negócios à parte, quem foi na festa do Pau da Bandeira em Barbalha, no Ceará, queria mesmo era arrumar um casamento de verdade. Centenária, a festa se tornou patrimônio cultural e imaterial do Brasil. Nesta tradição católica de devoção ao Santo Antônio, a mulher que tocar no mastro da bandeira consegue o tão esperado marido. Rapaz, eu tenho tanta fé no santo casamenteiro, que eu vou sair dessa festa já com caba pra casar, que eu tenho fé no Santo Antônio.
empresários do setor de serviços e comércio estão aproveitando o clima romântico para conquistar os clientes em uma das melhores datas do ano para as vendas, o Dia dos Namorados. Balões em formato de coração, descontos especiais e algumas dúvidas. A Simone e o Adilson estão juntos há 10 anos. Ele ainda está esperando uma dica para não errar o presente. Já a Simone não vai passar sufoco. Eu já comprei para adiantar. Não, mas na verdade é a primeira vez que eu me adianto, né? Eu sempre deixo para os 45, né, do segundo tempo e fico na correria. Mas esse ano eu me adiantei. Os lojistas já avaliam que o movimento está maior em relação à data no ano passado, mas ainda assim apostam nas promoções especiais para atrair cada vez mais clientes. A gente está vendo um crescimento já atingindo 2 dígitos com relação ao ano passado e alguns segmentos respondendo de forma muito intensa, como as joalherias, calçados, o eletrônico, né, principalmente os celulares, estão sendo grandes fatores de vendas. Além das lojas, tem outro ramo enxergando a data com bons olhos. Um levantamento realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, mostrou que 79% dos empresários esperam um aumento no faturamento em comparação ao ano passado. Um fator interessante é que, como cai numa segunda-feira, muitos bares e restaurantes que normalmente não abrem nesse dia vão abrir para o Dia dos Namorados. E, além disso, outros vão fazer promoções, inclusive no final de semana, antecipando a data. Isso também ajuda a trazer mais movimento. Neste restaurante, em São Paulo, além do cardápio especial, o espumante, as velas e um violinista devem criar um clima ainda mais especial. No ano passado, nós recebemos por volta de 30 a 40 casais aqui no restaurante. E, no caso, esse ano, nós dividimos a demanda em 2 horários. Um pessoal chegando das 19 às 21 e outro das 21 até o fechamento da casa. Por isso, tendemos a dobrar o que fizemos no ano passado, chegando aí por volta de 65 a 70 casais. Em meio à procura de última hora pelos presentes ou na tentativa de garantir a reserva no restaurante preferido, o que importa mesmo é celebrar o amor e união. Sempre bom. De acordo com o Banco Central, dos quase 40 milhões de correntistas incluídos no sistema de valores a receber, pouco menos de 14 milhões resgataram o dinheiro. 7 bilhões de reais continuam assim esquecidos nas instituições financeiras de todo o país. Até agora foram retirados cerca de 4 bilhões de reais. A maior parte das pessoas ou empresas que ainda não sacou tem direito a pequenas quantias de até R$100. Talvez isso explique o esquecimento. Menos de 2% tem mais de R$1.000 para sacar. Para consultas, basta acessar o site www.gov.br e procurar a aba Valores a Receber. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje em plenário virtual quem deve ficar com a vaga do deputado Deltan Dallagnol do Podemos do Paraná, que foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. A Maria Ferreira está em Brasília, tem mais informações sobre esse caso, né, Maria? Tem uma disputa entre PL e o Podemos, que é o partido de Deltan Dallagnol, para saber qual dos dois ficará com a suplência, né? Qual dos dois ficará com essa vaga do Deltan. E é uma decisão importante, porque pode ter uma repercussão aí legal para outros suplentes ou para outros casos que passem aí pela mesma decisão, né? Pelo mesmo caminho. Tudo bem com você? Boa noite. Boa noite, Amanda. Tudo bem? Muito obrigada. Boa noite para você, para o Augusto e a todos que nos acompanham. Bom, é isso mesmo. É muito importante essa decisão. Os ministros estão analisando uma decisão provisória de Dias Toffoli, porque ele entendeu que essa vaga de suplente deve ficar com Luiz Carlos Rauli, que é do Podemos do Paraná. O Podemos, que é o partido de Deltan Dallagnol. Essa liminar, essa decisão foi concedida depois que o Podemos entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal contra uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O TRE tinha entendido que, na verdade, essa vaga tem que ficar com Itamar Paim, que é do PL. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná entendeu que, como nenhum outro candidato do Podemos atingiu 10% do quociente eleitoral, essa vaga, então, deve ir para o Partido Liberal.
o quociente eleitoral, que é um cálculo de distribuição desses mandatos de candidatos entre os partidos. Bom, na decisão, Toffoli explicou que o Tribunal Superior Eleitoral deixou muito claro que os votos de Dallagnol deveriam ser computados para a sua própria legenda. O PL, portanto, não caberia fazer um novo cálculo, como fez o TRE do Paraná. Esse julgamento dessa decisão está sendo feito de forma virtual e ele acaba ainda hoje. Por enquanto, está assim. 3 ministros acompanharam o relator e foram Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e também André Mendonça. E 2 foram contra, Edson Fachin e Luiz Fux. A gente lembra que Deltan Dallagnol foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral porque ele pediu exoneração do cargo de procurador para escapar de processos administrativos contra ele no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Maria. Termina hoje o prazo para o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal analisar o 7º bloco de denúncias contra acusados de participar dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. A maioria dos ministros já votou a favor de tornar réus mais de 70 denunciados. No total, 1.245 pessoas já respondem por associação criminosa armada, violência contra o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Os réus ainda serão interrogados. Foi divulgada hoje mais uma pesquisa IPEC de avaliação do governo Lula. O levantamento foi encomendado pelo jornal O Globo. 41% das pessoas ouvidas avaliavam o governo como ótimo ou bom em março. O índice variou para 39% em abril e oscilou mais 2 pontos percentuais para baixo, chegando a 37%. A gestão do petista era classificada como regular para 30% dos entrevistados em março e abril. O montante oscilou 2 pontos percentuais para cima, chegando a 32% na última pesquisa. 24% avaliavam o 3º mandato de Lula como péssimo ou ruim em março. O índice chegou a 26% em abril e cresceu mais 2 pontos, alcançando a marca de 28%. Os entrevistados que não sabiam ou não responderam representavam 5%, depois 6% e caíram para 3%. O Nordeste do país é a região com melhor avaliação do governo, mas os números caíram de 55% para 45%. Já o maior percentual de ruim ou péssimo foi registrado nas regiões Norte e Centro-Oeste, com índice de 33%. Os números dos primeiros 5 meses de governo Lula superam as avaliações positivas do mesmo período dos governos Collor, Temer e Bolsonaro. Em julho de 1990, 33% consideravam o governo de Fernando Collor de Mello como ótimo ou bom. Em dezembro de 2016, o ex-presidente Michel Temer teve a pior classificação positiva para o início de uma gestão federal, quando apenas 13% consideravam o seu governo como ótimo ou bom. Em 2019, a avaliação positiva de Bolsonaro alcançava o índice de 32%. O IPEC entrevistou 2.000 pessoas entre os dias 1º e 5 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Rede TV News de volta e hoje é o Dia Nacional da Imunização. Data para lembrar a importância das vacinas, ainda mais aqui no Brasil, um dos pioneiros da eliminação e controle de doenças. Infelizmente, nos últimos anos, muita gente deixou de comparecer aos postos de saúde e a taxa de imunização da população tem sido cada vez menor. O resultado é que algumas doenças podem voltar a circular. Para ter a caderneta de vacinação sempre em dia, a Ilha aproveitou a sexta-feira e completou o esquema vacinal contra a Covid-19. É importante para todo mundo, não só para a minha saúde, mas para a saúde da sociedade em si. Todo mundo está protegido e está com a saúde em dia mesmo.
Mas nem todo mundo tem essa consciência. Menos da metade do grupo prioritário da vacina contra a gripe chegou a tomar o imunizante. Segundo o Ministério da Saúde, só 44 milhões de pouco mais de 81 milhões de gestantes, puérperas, idosos, trabalhadores de saúde e professores se vacinaram. Os números têm caído ao longo dos anos. Em 2020, a cobertura vacinal contra a gripe atingiu 95%. Em 2021, ficou em 72%. Já no ano passado, foi menor ainda, 68%. 3 de cada 10 crianças completam o primeiro ano de vida sem a sua carteira de vacinação em dia, sem proteção adequada para paralisia infantil, para sarampo, para coqueluche e diversas outras doenças preveníveis, evitáveis por vacinas. Em fevereiro, o Ministério da Saúde lançou o Movimento Nacional pela Vacinação. A intenção é retomar os altos índices de proteção no Brasil. Entre as prioridades, também está o combate à desinformação e notícias falsas sobre os imunizantes. As ações do Ministério em todo o Brasil incluem a vacinação contra a Covid-19 e outras doenças previstas no calendário nacional. Uma das metas é combater o risco de doenças como a paralisia infantil voltarem. Desde 1989, o Brasil não tem notificações de casos de pólio, mas a cobertura vacinal também tem caído. No ano passado, ficou em 77%. Nas redes sociais, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, destacou a importância da imunização. A baixa cobertura nos expõe ao risco da volta de doenças que já haviam sido eliminadas. Inclusive, foi na campanha de eliminação da poliomielite que nasceu o Zé Gotinha, para mostrar que vacinas são a forma mais segura e eficaz de proteger nossa população, e em especial nossas crianças. O Rede TV News está exibindo uma série especial em parceria com a produtora Doc Films e o Estúdio Paulista sobre os alimentos consumidos naqueles dias mais frios. A reportagem de hoje traz história, tradição e sabor. Você vai ver agora a sopa mais conhecida de São Paulo. Quase nunca falha. Falou em frio, que comida vem à cabeça? Eu adoro sopa, eu não gosto de inverno particularmente, mas assim, quando é pra sair pra tomar uma sopinha, comer alguma coisa, eu adoro. Porque esquenta o corpo, né? Porque o inverno é difícil, né, de encarar. Eu adoro sopa porque é um prato muito democrático, é um cozido de elementos que você reúne ali e que ganha um sabor muito especial. E você não precisa ter ciência nenhuma para fazer sopa, né? Tem sopa mais elaborada, mas não é um prato difícil, em geral são pratos fáceis, né? Por isso que em casa o consumo de sopa no período de inverno, em geral à noite, é mais alto. E quando se fala em sopa na maior cidade do Brasil, é difícil não se lembrar de uma improvável história de sucesso. A sopa de cebola da CEAGESP. Na década de 60, 70, você tinha o quê? Baladas, as discotecas, né? Famosas. E nessa época o pessoal saía dessas baladas e não tinha muito o que fazer, não existia nada 24 horas, 60 anos aqui em São Paulo. Então, eles faziam o quê? Vinham para cá tomar uma sopa que era fornecida para os trabalhadores, que aqui o CEAGESP ainda funcionava. Na época o CEASA, hoje CEAGESP, então funcionava de madrugada. A madrugada inteira o pessoal carregando caixas, os caminhões entrando, saindo, muito caminhão aqui dentro. Então, o pessoal se abastecia, energizava com a sopa de cebola. Na CEAGESP, o terceiro maior centro atacadista de alimentos do mundo, a sopa virou um sucesso tão grande que hoje o restaurante do local promove até festivais de gastronomia. A sopa de cebola nasceu na década de 60 e os festivais nasceram no ano de 2009. O evento dura 3 meses e os números são impressionantes. São 72 mil litros de sopa, 18 toneladas de cebola e cerca de 60 mil pessoas se aquecendo com essa delícia.
São 80 tipos de sopa que nós temos catalogados, que nós produzimos durante o festival. Um sucesso tão consolidado que o organizador nem se importa de revelar um dos segredos do preparo. O grande segredo da sopa a gente chama de base. O que é a base? É um caldo que é feito com a base de osso com carne, nós chamamos aqui de suã. Ele é cozido nas caldeiras com vários ingredientes, tipo alho poró, salsão, alho, cebola, louro, muitos condimentos que vão ali dentro daquela caldeira, com água, óbvio, e fica cozinhando 12 horas. Esse é o grande segredo. Dedicação também escreve essa tradição. Seu Zezinho trabalha na CEAGESP há 63 anos. Eu entrei no restaurante para trabalhar a primeira vez quando completei 14 anos. A minha vida é aqui dentro. E aí, Zezinho, tudo bem? Certinho? Quanto tempo? Todo mundo tem um carinho muito grande por ele. Aquela mesma sopa de cebola, só que essa daqui, a gratinada. Ela vai queijo, vapor italiano, queijo ralado e vai no forno. Então ela sai assim, ó, bem gratinadinha. Essa é o carro-chefe da casa. Muito boa. Essa aqui, o freguês vai pegar uma, já leva essa para pôr do lado para ir esfriando, para depois comer ela, porque ela sai muito quente, ela sai fervendo por dentro. Eu adoro vir aqui. E a gente passa aqui horas e horas conversando, tomando um vinho, tomando chopp, não dá vontade de ir embora. Com várias delícias para escolher, tanto clientes como funcionários estão de acordo. Para que ir embora? Esse daqui sabe quem é? Sou eu. Eu era novinho ainda. Hoje eu estou com 77, mas tudo de bom aqui, não tem o que falar, tudo de bom. E um momento de desespero para um grupo de pessoas que estava em uma montanha-russa na China. O brinquedo teve uma pane e eles ficaram parados de cabeça para baixo. Após alguns minutos, os 11 passageiros foram resgatados em segurança, felizmente. Terror e pânico, Agostinho. Nessa altura, né? Deus me livre. Olha, o Rede TV News fica por aqui. Amanhã tem mais. Estamos de volta um pouquinho mais tarde, 9h30 da noite. Esperamos por você. Boa noite. Boa noite, obrigado pela sua audiência. Até amanhã.